partida foi adiada para o dia 27 de setembro. E vamos falar então com a Júlia Dotto. Boa tarde, Julinha. Foi um momento bom para dar uma descansada na rapaziada, né? Meu amigo, boa tarde, gente. Uma folguinha daquelas abençoadas para resfriar a cabeça dos jogadores, né? Depois da eliminação na Copa Sul-Americana. O São Paulo já tinha intenção de dar uma folga de 2 dias para os atletas durante essa paralisação da data FIFA, mas com isso pôde adiantar esse planejamento. E agora o São Paulo vai viver um período de 2 semanas, 14 dias sem jogos oficiais, algo inédito no calendário do time até então. E é claro que esse período vai ser dedicado quase que integralmente aí para a preparação para as finais da Copa do Brasil. Hoje à tarde já tem treinamento aqui no CT da Barra Funda, às 15h30. Alguns atletas já começaram a chegar por aqui. Inclusive, você vai ver nas imagens do nosso repórter cinematográfico Luiz Fernando Sonsini que o Dorival já chegou por aqui, atendeu algumas torcedoras, o Ferrarese também. Inclusive, o Ferrarese segue no DM, mas ele e outros atletas, como Caio Paulista e Patrick, principalmente o Caio Paulista, podem ser beneficiados por essa parada e estar à disposição do Dorival, quem sabe na final da Copa do Brasil. Andrioli. Valeu, Julinha. Obrigado pelas suas informações. São Paulo que podia estar na final do feminino, mas não deu, perdeu. Eu não recebi oficialmente, eu vi pela mídia que teria um preço de R$700 para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350, alguma coisa nessa linha. Eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui para os visitantes. Os outros setores, nós temos setores outros. É que o São Paulo hoje tem uma dinâmica de setores que não é propriamente do visitante. São setores diversos e que ali é destinado à torcida visitante. Mas são setores, cada um com preço. Eu brinco, Luciano, que para ter o setor popular e ter a inclusão, o São Paulo ele tem que ter a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E. E as classes que podem pagar mais subsidiam o preço daqueles que podem só pagar aquele valor. Portanto, você inclui, o estádio é muito grande, ele recebe todos os públicos e com isso nós fazemos um mix interessante. Às vezes o financeiro diz assim para mim, podemos ganhar mais, mas eu prefiro às vezes, entre aspas, perder 2 milhões e meio, 3, mas ter o público presente. A fidelização, porque esse torcedor não vem só na final, esse torcedor é aquele que vem no jogo das 21h30, que é um horário difícil, no frio, no calor. Então nós temos que garantir o que estamos garantindo, uma média muito boa de público e aquele popular que não tinha acesso ao estádio começa a sentir que também é dono do Morumbi. Cara, eu não acho que o trabalho do Dorival ele é limitado a ponto de... O Bu falou algo como ele precisava, a partir de agora, ter um algo a mais, ele oferecia um algo a mais. O São Paulo ontem, ele estava diante de uma boa equipe. O São Paulo ontem venceu o jogo. O São Paulo ontem criou para fazer mais. O Dorival não controla o desempenho técnico do Calleri. Eu acho que a gente precisa pensar isso também. O problema para mim do Dorival, não é isentando ele 100%, não. O problema para mim do Dorival é um erro de leitura do primeiro tempo do jogo lá em Quito. Porque tanto é que ele tem que corrigir. Ele tem uma leitura de um meio-campo que ele coloca que ficou frágil. Ele tem uma leitura de proteção de setor ali de corredor direito que ficou frágil e ele só consegue minimamente fazer algo no jogo, ele no caso de São Paulo, quando ele entende, troca, vem o Luan, o Sano entra no segundo tempo, acho que 62, 3, entre 15 e 20 minutos ali do segundo tempo, aí é um outro jogo. Então tem muito mais a ver com aquilo lá, porque depois para você tirar essa diferença, a gente bateu muito nessa tecla aqui até, quando o Bubu fala, ó, a LDU, não sei o quê, a LDU não é o Corinthians, a LDU não é o São Lourenço. A LDU vai te oferecer mais dificuldade para você jogar e ela vai jogar também, como ela jogou ontem. A LDU com menos posse, com menos bola no pé, ela é tão perigosa quanto o Mágico São Paulo no primeiro tempo. Ela joga. Ela tem o Johan Julio um pouco mais centralizado, tem o Ibarra, tem o Alvarado pela esquerda. É um time que joga, que tem qualidade e que se defende e gera dificuldade para o São Paulo. E mesmo nesse cenário, o São Paulo jogou, teve volume, fez 1-0. Poderia ter feito mais. De crueldade pro torcedor são paulino. Paulo Guerreiro tirando uma onda e o Rames, ao lado do Lucas, as grandes contratações aí da última janela, perdendo o pênalti decisivo, acabando sendo responsável direto pelo São Paulo ter ficado fora da Copa Sul-Americana. O Rames atuou durante 23 minutos do confronto, do jogo de ontem, na verdade, né? Deu uma assistência, teve 37 ações com a bola, 3 chances criadas e 3 cruzamentos corretos. Foram os primeiros sinais positivos, assim, realmente positivos do Rames no São Paulo.
Aí é meio contraditório. No jogo que ele é responsável pelo São Paulo cair fora da Sul-Americana, ele mostra que pode ser útil no restante da temporada, Mari. É, porque realmente são 2 cenários diferentes. Enquanto você está ali nos 90 minutos, no caso dele que entrou no segundo tempo, e decisão por pênalti. Não adianta, se você bate mal, se você escorrega, se você pega a outra perna no gramado, você vai perder o pênalti, aí realmente não tem como, né? Mas ele qualificou demais o jogo do São Paulo quando ele entrou, assim, ele foi muito bem, com muita segurança, com qualidade no passe, qualidade na criação, visão de jogo, distribuição. Foi realmente o Rames que o torcedor tá esperando, que não quer dizer que, assim, ele vai na ascensão. Claro, é preciso levar em conta também que ele entrou numa situação favorável, né? Eram 10 jogadores da LDU já em campo. Claro. Ele teve mais espaço do que teria normalmente. Exatamente, o Dorival percebe isso e aí justamente o coloca para ocupar esse espaço deixado. Mas é uma pena mesmo, é uma pena porque a gente poderia estar hoje aqui falando que passou por ele também Outra pena, Dom, que aqui tem data FIFA agora. O Rames foi convocado pela Colômbia. Esse período que ele poderia se preparar para as finais da Copa do Brasil, ele estará com a seleção colombiana. Pois é, e acho que não fosse isso, daria pra gente discutir. Será que ele pode ser titular nas finais? Agora acho que é um pouco mais complicado, né? É uma pena. Mas pelo menos o erro do Rames é questão circunstancial. Se fosse o São Paulo foi eliminado porque ele jogou muito mal, acho que seria outra situação. Acho que o importante é que ele jogou bem ontem. Porque passa, São Paulo foi para os pênaltis porque ele contribuiu. Exatamente. Entendeu? Então aí fica realmente difícil. Bola açucaradíssima no escanteio pro árbitro. Fala família São Paulina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso tricolor em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O retorno de Ferraresi está próximo de ocorrer no São Paulo, tanto que o técnico Dorival Júnior se anima com a possibilidade de contar com o venezuelano sem limitações em até 2 semanas. Porém, o prazo curto, aliado com a cautela que a lesão pede, torna difícil a presença do venezuelano nas finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, nos dias 17 e 24. Nos bastidores, o planejamento com Ferraresi segue as recomendações de um afastamento por 8 meses. O venezuelano passou por uma operação em 5 de fevereiro para corrigir a lesão no ligamento cruzado do gíleo direito, ocorrido em clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Graças ao sentimento de gratidão gerado pela postura no clube no período de recuperação, o venezuelano fez questão de se manter próximo e demonstrar a vontade de permanecer no Morumbi. Ferraresi expressou isso ao Manchester City, que negociou o novo empréstimo até o fim do ano, com acordo para a compra no início de 2024, em meio às negociações. O zagueiro seguiu acompanhando o time, inclusive em jogos fora de casa, e virou presença quase certa nas cadeiras do Morumbi. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso tricolor paulista.